Opa, aqui é Givanildo Vitor e hoje eu vou falar sobre chá, mas não é uma bebida, não se preocupe. O chá, na realidade, é muito conhecido na área comportamental como conhecimento, habilidades e atitudes. Sendo que hoje eu não vou falar especificamente o que é um por um. Hoje eu vou mostrar para vocês o percentual que representa cada um e principalmente o que é, eu vou dar uma pequena explanada sobre a minha regra do 60-40. Então no vídeo vocês vão entender um pouco mais para frente o que eu estou falando na realidade. Então hoje eu quero mostrar para vocês aqui o que é o chá. Muita gente conhece o chá como conhecimento, habilidades e atitudes. Eu quis dividir em uma pirâmide para poder mostrar melhor, para poder graficar melhor para vocês e vocês entenderem um pouquinho melhor. Qual é o grande problema hoje dos profissionais? Hoje os profissionais, o nosso ensino, ele nos conduziu de uma forma que todo mundo tem que focar no conhecimento. Quanto mais títulos ou quanto mais patentes você tiver, mais você é considerado como um top player dentro do âmbito acadêmico. Sendo que, pessoal, isso só é bom para as próprias faculdades, universidades ou empresas que fornecem cursos ou vendem. Isso para o profissional necessariamente não é bom, porque você tem que saber diferenciar e tem que saber principalmente qual percentual cada um ele vai pesar na tua formação profissional. E necessariamente conhecimento ele é o que menos pesa. Por incrível que pareça. Por quê? Não adianta você passar a tua vida só estudando, você conclui o ensino médio, aí você se forma na faculdade, você faz uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado e você parou. O que vai acontecer? Simplesmente você vai ser um excelente professor teórico, mas não vai saber trazer nada para a prática e não vai ser contratado por empresa nenhuma, porque as empresas elas têm que ter uma escala. Então hoje o conhecimento ele representa 15% da nossa formação profissional. Não quer dizer que eu vou parar de estudar. Quer dizer que eu tenho que saber dividir o meu tempo de acordo com cada item desse para eu poder alcançar a alta performance. Então, o que o nosso cérebro é? Bem, o que nosso cérebro é? Nosso cérebro, na realidade, ele é muito expansivo. Então, cada vez que eu vou aprendendo uma determinada coisa, meu cérebro ele vai expandindo e vai gerando mais e mais curiosidade. E eu vou querer aprender mais. E assim mais e mais, eu vou querer aprender mais e mais. Então, o nosso cérebro, toda vez que ele adquire informações novas, ele vai querer expandir mais ainda. E aí que está, as empresas, as escolas, as universidades, elas trabalham muito para você só focar nesse lado, focar justamente o lado do aprender. Porque quanto mais você aprende, mais você vai gerar recursos para elas. Porque elas vão estar querendo mais, você vai entrar na faculdade, quando você entrou hoje na faculdade, você já sabe com a mentalidade de fazer um MBA, você já sabe com a mentalidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, e muitas vezes você simplesmente vai entender que aquilo ali para você, você vai estar só enchendo um saco, que quando chegar na hora que abrir ele vai estar vazio. Então, o conhecimento ele tem um peso de apenas 15% da nossa formação profissional. As habilidades ela tem uma representatividade de 25%. Tem muita gente, tem muitas empresas que treinam as suas habilidades. Então, o que você tem que fazer? Eu vou adquirir o conhecimento, eu vou treinar aquelas habilidades. Então, por exemplo, eu quero treinar, eu quero ser o líder, então eu tenho que começar a treinar aquela habilidade. Eu quero treinar, fazer prova de concurso público. Eu vou começar a treinar. E não simplesmente só pegar o conhecimento e ficar só aprendendo. Você tem que treinar aquela determinada habilidade. Você tem que pegar o seu conhecimento e juntar suas habilidades, aprender e treinar aquelas habilidades que representam 25%. E aí que tá, agora que tá o grande top. 60% ela está nas atitudes. Se você olhar hoje, você se pergunta. Hoje vamos olhar os grandes ícones. Se você olhar o Steve Jobs, por exemplo, ou se você olhar qualquer outro ícone, o que levou ele até aquele topo? Quando você pensa na cabeça Steve Jobs, quando você pensa na cabeça outro top player, quais são as primeiras... O que você começa a linkar com ele? Você não vai linkar que ele tem mestrado, doutorado em Harvard. Você não vai linkar que ele é um excelente digitador ou que ele é um excelente analista. O que você vai linkar? As atitudes dele, que ele é uma pessoa visionária, que ele é uma pessoa que está sempre querendo fazer, que ele é uma pessoa que está sempre em cima, com foco, com determinação. Então, é uma pessoa que tem raciocínio rápido. Então, veja que você não vai pensar naquele top player porque ele tem o conhecimento, ele tem as habilidades. Ao contrário, ninguém, eu acho que pelo menos eu em particular e muitas outras pessoas, não olha o currículo desses top players.
Se você olhar hoje no mercado, os maiores CEOs, você não vai olhar que o cara tem o título de doutorado e não sei aonde. Tem, você vai reconhecer ele porque ele é uma pessoa visionária, uma pessoa estratégica, uma pessoa com foco, com determinação, uma pessoa que dá resultado. Então, o grande problema hoje da sociedade é que nós focamos muito no conhecimento e na habilidade. Por quê? Porque é lucrativo. As empresas, as universidades, as faculdades, elas querem, elas te empurram isso porque é lucrativo. Para ela é muito interessante, simplesmente as grandes escolas, que você foque no seu conhecimento, porque o seu conhecimento vai gerar recursos para ela. E, na realidade, o que mais importa dentro de um profissional, e poucas empresas trabalham, são as atitudes. Aí que está que eu vou explicar a regra do 60-40. E ela é muito simples. Hoje, quando eu falo da regra do 60-40, o que eu digo? Que 40% da nossa formação profissional, ela é simplesmente menos eficaz do que os 60% das atitudes que você executa no dia a dia, que você trabalha no seu dia a dia. Então, aqueles 60% das atitudes, ele é que vai me formar profissionalmente bem acima do que os 40% do conhecimento e das habilidades. E aí eu vou mostrar outro número para você bem mais interessante. Aqui, 95% das empresas ou das instituições que trabalham com ensino, elas estão aqui. Programas de gestão, programas de desenvolvimento, elas estão aqui. Apenas 5% ou menos que estão ligadas às atitudes. E desses 5% que eu pesquisei, que eu enxerguei, desses 5% que eu pesquisei, elas têm, na realidade, um processo que ela já vai vendendo um curso cadeado com o outro. Ela vai te vendendo um processo que você tem que passar 3 anos, 4 anos, 5 anos preso com ela para poder chegar naquele determinado ponto que você quer chegar. Eu digo para vocês, eu garanto para vocês, eu já trabalhei isso dia a dia, eu digo a vocês, isso aqui tem um peso muito maior do que isso aqui. Claro que, Givanildo, eu não vou me formar na faculdade, quero ser um gerente. Pô, não é isso. O que eu estou querendo dizer para você agora é o seguinte, pega o seu dia produtivo, vai ter outro vídeo que eu vou gravar sobre horas produtivas e improdutivas, e divida o seu dia produtivo nessa escala que eu estou lhe mostrando. Pega o seu dia produtivo, se eu tenho 8 horas, se eu tenho 10 horas no meu dia produtivo, eu vou deixar para ele 1h30 para eu estudar aquele conhecimento. Desse dia que eu estou falando, dessas 10 horas produtivas, eu vou deixar 2h30 para poder treinar aquelas habilidades. Então, por exemplo, eu estou ali aprendendo, vou dar uma exposição, eu sou concurseiro, eu estou estudando, eu vou passar 2h30 fazendo a prova, fazendo provas, testando, pegando o método, vendo se realmente está certo. E 60% do tempo eu tenho que focar nas minhas atitudes. Então, se eu estou dentro de uma empresa, ao invés de eu estar simplesmente na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, no meu dia a dia, eu não vou estar só lá pegando livro e estudando. Porque toda vez que eu vou estudar um livro, ele vai se ampliando, eu vou querer mais. Se hoje eu começo, eu pego um livro, eu abro uma página, eu já acho interessante, eu pulo para outro nível. E aquele livro, ele já é escrito de uma forma de induzir a pessoa a pesquisar mais livros e ampliando o conhecimento. Quando você vê, o que acontece hoje em dia é que os profissionais estão 80% aqui do seu tempo e apenas 20% aqui. Apenas 20% do tempo que ele está ali focado, que ele está ali determinado, que ele está ali focado, que ele está ali pegando as suas habilidades e transformando elas em atitudes. Então, os profissionais de alta performance, eles miram aqui, eles miram nessa jornada, eles miram o alvo para cá, para as atitudes. Vejam hoje, pesquise hoje da sua área, independente, quem são os top players do mercado. E na mesma hora que você olhar para ele, vê se você se lembra disso aqui dele. Ou você se lembra dessas atitudes. O que você vai lembrar? Que ele é um excelente analista, que ele é um excelente digitador, que ele tem currículo em Harvard, que ele tem formação em X e Y, Z, ou que ele é uma pessoa visionária, ou que ele é uma pessoa que dá resultado, ou que ele é uma pessoa que pega um problema e transforma em solução, ou que ele tem poder de persuasão, ou que ele é uma pessoa que ele tem poder de liderança, que ele lidera com fogo, que ele lidera com força, com foco. Você vai lembrar dessa pessoa pelas estratégias que ela fez. Você vai lembrar dessa pessoa pelas atitudes que ela tomou na sua jornada profissional. E não porque ela tem currículo em Harvard, porque ela tem currículo em X, porque ela tem habilidade de Y. Não, isso aqui sim vai ser uma base para isso. Mas temos que dividir o nosso tempo. Eu vou gravar um vídeo onde eu vou mostrar o que é horas produtivas e o que é horas improdutivas e você vai entender muito melhor como usar o conceito chá ao seu favor. Muito obrigado. Se você quiser receber notícias em primeira mão,
minhas redes sociais estão aqui. Fique à vontade, muito obrigado e vamos junto!